Existe uma forma certa de nós lutarmos as nossas batalhas. Efésios fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra seres humanos. E você sabia que talvez esse seja o maior desafio do crente? Entender que a luta dele não é contra pessoas. Sabe o que acontece, irmãos? Nós precisamos entender um cenário. Qual é o cenário? Que sem Cristo, a pessoa ela é morta espiritualmente. É o que a Bíblia nos ensina. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, irmãos, nós nascemos do Espírito. Só que o problema é que geralmente a gente continua guerreando como morto. Porque morto guerreia contra morto. Lembra quando Jesus falou para um dos discípulos assim? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Vocês lembram disso? Jesus disse isso quando um falou assim, Senhor, olha, eu vou te seguir, mas deixa-me antes sepultar os meus pais. É evidente que ele não estava falando que o pai dele estava para morrer. Sabe o que ele estava dizendo? Sabe o que o discípulo estava dizendo? Olha, Deus, Jesus, deixa eu pôr a casa em ordem. A hora que a casa estiver em ordem, eu vou te seguir. E aí Jesus ensinou mais ou menos assim, viu? Isso é coisa de morto. Isso é coisa de quem não nasceu de novo. Quem nasceu de novo, eu chamo por uma outra batalha, por uma outra vida. A vida que você tem que pôr em ordem agora não é aquela vida, é a vida espiritual. Seguir Jesus é colocar a vida espiritual em ordem. Aí o grande desafio nosso de cristão é entender que a partir de agora que eu nasci, todas as minhas lutas, elas são travadas no mundo espiritual. Não, mas foi uma pessoa que falou. Mas quem influenciou aquela pessoa foi Satanás. Então sua guerra não é contra a pessoa que só foi boca de Satanás. A sua guerra é contra o inimigo da sua alma. Por quê? Porque o diabo quer te acusar. A Bíblia, um dos nomes de Satanás é acusador. Irmãos, se nós entendermos essa guerra e essa armadura de Deus, nós vamos ver que basicamente ela protege a nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente é o nosso campo de batalha. O nosso campo de batalha não é lá na rua com arma de fogo, com isso, com aquilo. O nosso campo de batalha é a nossa mente. É aqui que nós decidimos as nossas maiores vitórias. É aqui que nós aceitamos as derrotas. É aqui que a gente decide ir, decide vir, decide ficar, decide sair, decide abandonar, decide perseverar. É aqui na nossa mente. Então a batalha que nós enfrentamos está aqui. Não está aqui. Eu quero um emprego novo. Você decide aqui. Eu não aguento mais esse emprego. É aqui que você está travando isso. Eu não aguento mais a minha família. É aqui que você está travando isso. É aqui que o diabo está soprando mentiras no seu coração. Na sua mente. É aqui, quem está me entendendo? É aqui. Quando Jesus ele foi para o Getsêmani, aonde que ele estava sofrendo? Era na carne? Não, ainda não. Mas o sofrimento que ele estava sentindo era pior do que o sentimento, do que o sofrimento que ele sentiu na carne. Pior do que os açoites com chicotes. Pior do que a coroa de espinhos. Pior que as cusparadas. Pior que os cravos no madeiro. Era pior. E sabe como que eu garanto para você que é pior? Porque diz que Jesus suou gotas de sangue.
quando uma pessoa, sabe quando uma pessoa ela soa sangue? Quando ela está no seu pior estágio de depressão, de angústia, é a última fase. E aonde que é isso? Então imagina Jesus, ele conhecia o que era açoites. Ele sabia o que era morrer numa cruz. Por quê? Porque era do convívio deles. Os romanos crucificavam as pessoas do lado de fora das muralhas de Jerusalém. Então era comum eles passarem e ver alguém lá na praça recebendo açoite. Era comum eles passarem na praça e ele está crucificando um bandido. Era comum. Então Jesus sabia que aquela era a morte que ele sofreria pela minha vida e pela sua vida. E isso, diz a Bíblia, que o angustiou profundamente. Então ele foi para o Getsemane. E a mente, olha a batalha na mente de Jesus. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ô Deus, se possível, faz outra coisa aí para que eu não precise passar por isso. Mas aí ele decidiu, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Você entende isso? Então, queridos, por isso é importante nós usarmos as armaduras de Deus. Por quê? Porque ela vai proteger a nossa mente contra os intentos do diabo contra a nossa vida. Oh, glória a Deus. A palavra do Senhor diz em Efésios, no capítulo 6, no verso 13, diz assim: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. E eu quero ser redundante aqui, dizendo que, irmãos, precisamos vestir toda a armadura. Tudo o que Paulo menciona aqui é importante. Não tem o mais nem o menos importante. A armadura toda ela é importante. Toda a armadura é importante. Agora, irmãos, quanto tempo você caminha com Cristo? A minha pergunta para você é: você tem caminhado protegido ou desprotegido? Essa é a minha pergunta. Seja honesto com você. Seja honesto com você. Você tem andado protegido ou desprotegido? A maioria de nós, irmãos, a gente caminha desprotegido. Nós falamos aqui sobre usar o cinturão da verdade. Nós falamos aqui no domingo sobre usar a couraça da justiça. E hoje nós vamos falar sobre, coloca pra gente aqui, o calçado do Evangelho da Paz. Mas no calçado é importante, Efésios, no capítulo 6, aí no verso 15, Paulo diz assim: como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Olha o que ele diz aqui: usem como calçados o quê? A paz das boas novas, ou seja, a paz do Evangelho. Usem como, para que eu vou usar o calçado? Para que eu tenho que pôr esse calçado? Para estar inteiramente preparado. As batalhas sempre virão, irmãos. Como eu disse já aqui, a nossa vida não é um mar de rosas, Felipe. Não é. Ou a vida de alguém aqui é. Ou sua vida tem sido um mar de rosas. Eu sempre digo, há dias de lidar com as rosas. Mas há dias de lidar com o cabo da rosa, irmão. Que tem espinhos,
que dói, que machuca. Há anos que você vai lidar com os frutos, com a rosa, com as pétalas maravilhosas. Talvez há um ano que você vai lidar com o espinho. Irmão, esse foi meu ano dos espinhos. Ele põe a mão, aí tudo espeta. Mas eu estou de pé. Não dá nada não, irmão. Tem um ombro firme. Tem irmão que ajuda a deixar nossa mão de pé. E há dias, irmãos, que virão dias e nós precisamos estar inteiramente preparados. Agora preste atenção, irmãos. O calçado é um utensílio muito importante na armadura de um soldado romano. Por quê? Porque o calçado, irmãos, da armadura, ele tem, só para vocês entenderem, ele tem uma sola de couro bem grossa e rígida. O calçado, irmãos, ele tem cravos de prego, como se fosse uma chuteira, sabe? Tenta imaginar aí. A gente tentou, irmão, não deu muito certo, né? Mas ficou bom, tá bom, Fer, tá ótimo. Dá um blackout aí. Aí. Parece o calçado da humildade, né? As sandálias da humildade. Mas o calçado, irmãos, ele tem um couro muito rígido. E aqui, irmãos, ele tem cravos. O soldado romano, não é, pastor Márcio? Parece chuteira, pode acender as luzes. E também, irmãos, na sandália, ela é como se fosse uma sandália, literalmente. E ela tem aqui, irmãos, umas amarras que gruda, que prende, que deixa firme nas pernas do soldado. E para que serve a sandália? Por que ela tem todo esse aparato? Por que esse calçado do soldado tem todo esse aparato? Porque, irmãos, o calçado, ele dá firmeza para o soldado. Você vai entender como isso tudo vai fazer sentido. O calçado, irmãos, ele dá estabilidade para o soldado. O calçado também, irmãos, ele traz segurança para o soldado caminhar em terrenos irregulares. Você já tentou subir uma montanha ou algum lugar com um tênis bem curto, cano curto? Fácil você vira o pé. E esse utensílio da armadura, ele protege o soldado para andar em terrenos sinuosos, difíceis. É isso que ele faz. Obrigado, filho. Agora preste atenção. Sem os calçados, os soldados não iam a lugar nenhum. Para vocês terem ideia, irmãos, lá em Jerusalém, lá em Israel, a gente teve o privilégio de andar no deserto. E o deserto de Israel, irmãos, o solo de Israel, no modo geral, é um solo muito pedregoso. Não é esses desertos que a gente vê aí em filme, que fica soprando aquela areia para lá e para cá, não. O deserto, irmãos, por exemplo, a gente foi algumas vezes no deserto da Judéia. E ele não é aquela planície. Não, são muitas montanhas, muitos precipícios no deserto. E os soldados, quando eles iam para a batalha, era esse tipo de terreno que eles encontravam. Era esse tipo de terreno que os soldados encontravam. Sobe, desce, escala. Por isso tinha os cravos no pé, para quê? Para dar sustentação, para subir. Quem está entendendo isso? Estou tentando desenhar o máximo possível para você a importância dessa sandália. A importância desse calçado. Então, irmãos,
Sem calçado, o soldado não podia ir em lugar nenhum. Imagina você sair para andar. Quem já andou aqui na pedra descalço? Né? Que você vai andando e aí você pega uma pedra mais pontuda e machuca o pé e daqui a pouco você já está tudo assim. Porque não dá, não tem como. Então, sem calçado, vai pensando aí, sem calçado, o soldado não pode ir a lugar algum. Um exército com os pés descalços não chega a lugar algum. As sandálias garantiam que o soldado não fosse vencido pelo terreno. As sandálias garantiam que o soldado não fosse vencido pelo lugar que ele estava guerreando. Protegia ele daquele solo. Escute isso. As nossas batalhas, irmãos, nós enfrentamos no dia a dia. Que batalha você está falando, pastor? A gente não vai guerrear contra ninguém. As nossas batalhas são as pressões do dia a dia. Quem tem vivido dias de intensa pressão? Talvez você não. Mas tem dias, irmãos, que hoje para mim foi um desses. Dias de grandes batalhas na mente. Muita pressão na mente. Como vai ser, como não vai ser, como resolver, como criar, como não criar. O que vai acontecer. E assim é no dia a dia de cada um. É no emprego, é na família, é no ministério, é no relacionamento, é no casamento. É com as contas que chegam. É com o dinheiro que é curto. Quem está vivendo tempos de parece que o dinheiro não rende? Pressão do dia a dia. As nossas guerras interiores, irmãos. Enfrentamos batalhas interiores todos os dias. Ah, mas eu não dei certo, eu não vou dar certo, eu sou um fracassado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você já viu as pessoas que enfrentam as guerras e parece que a mente dela quer absorver a enfermidade? São as guerras interiores, os traumas, os medos, as angústias, as incertezas. Você está entendendo? Esses são os nossos campos de batalha, as dificuldades da vida. As dificuldades da vida. As dificuldades do dia a dia. Nem tudo dá certo e nem tudo vai dar certo. Isso é um fato. Nem tudo vai dar certo, são dificuldades. Os conflitos interpessoais, conflito entre pessoas, sempre parece que tem alguém para a gente parecer que está guerreando com ele. Conflito entre pessoas, dentro da família, amizades, no serviço, são guerras, irmãos. Quem está me entendendo? E as perseguições espirituais também são guerras. E guerras para valer. Existe uma guerra no mundo espiritual, irmãos. Existe uma guerra. Outro dia alguém disse que colocaram o meu nome para quem? Pro Exu, né? Colocaram o meu nome pro Exu. E você acha que não existe guerra sendo travada nisso daí? Ah, pastor, mas você acredita nessas coisas? Irmão, o mundo espiritual é de verdade, viu? Se as trevas não tivessem poder, elas não existiriam. Quem está estudando Apocalipse viu o que vai fazer o dragão vermelho, o que vai fazer o anticristo e o que vai fazer o falso profeta. Então, no mundo espiritual, irmãos, há uma grande guerra sendo travada. Por isso, nós precisamos, Hélio, nos armar.
Nós precisamos combater o bom combate. Paulo era um exímio soldado romano. Por isso ele está falando com esse ponto de vista. Porque agora as guerras que Paulo está enfrentando não são mais as guerras do exército romano. São as guerras do exército de Cristo. E quando ele está na beira da morte, Márcio, sabe o que ele diz? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, quando ele fala combati o bom combate, e próprio Paulo dizendo, a minha guerra não é contra os seres humanos, irmãos. Paulo foi açoitado, ele apanhou, ele foi dado como morto, ele ficou preso, ele foi chicoteado, ele naufragou, ele falou, a minha guerra não é contra tudo isso. A minha guerra não é contra o soldado que me prendeu. A minha guerra não é contra aquele que me açoitou. A minha guerra não é contra aqueles que estão falando mentira. Não, a minha guerra é espiritual. Por quê? Porque agora eu me alistei para um exército que eu sou vivo. Que eu tenho vida. Pastor, então isso é ruim. Não. Se você andar vestido da armadura de Deus, você vai declarar, eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Então é para isso que serve a sandália. Mas Paulo falou que essa sandália é o evangelho da paz. Ou a paz das boas novas. Então o que você precisa usar como calçado? A paz. Que a palavra diz que você tem. É um acessório, é um utensílio preparado para você. Pastor, mas eu não tenho vivido paz. Mas nessa noite você vai vestir em nome de Jesus a sandália da paz. Eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. E como que eu vou vestir? Você vai entender. Você vai crer e você vai caminhar por isso. É assim que a gente veste. Então vamos lá, irmãos. A paz tem 3 aspectos importantes. Quantos aspectos? 3 paz. Que paz é essa, irmãos? Paz, diga assim comigo. Paz com Deus. Paz comigo mesmo. E paz com os meus irmãos. Vou repetir, paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com meus irmãos. Então é nesses 3 aspectos de paz que nós precisamos andar. Primeiro eu quero falar aqui sobre a paz com Deus. Você tem paz com Deus? Você vive em paz com Deus? Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Irmãos, o Senhor, Ele nos declarou justo. Lembra a coraça da justiça? Se você não viu, depois você vai no YouTube, arroba TV Somos, e assiste essa palavra de domingo. Ela foi algo assim extraordinária. A coraça da justiça fala sobre a justiça que Deus fez. E a justiça que nós temos que andar. E agora aqui, irmãos, a sandália da paz, ela fala que, por causa dessa justiça que Deus fez,
Qual foi a justiça? Entregar Jesus Cristo na cruz do Calvário para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Por causa dessa justiça, você está em paz com Deus. Sabe o que isso significa? Entre você e Deus está tudo certo, irmão. E nós precisamos receber isso na nossa mente. Porque, irmãos, muitas pessoas, elas não conseguem estar em paz com Deus porque elas ainda cometem erros. Eu errei, Deus está de mal. Eu acertei, Deus está ficando de bem. Eu acertei de novo, Deus está ficando mais feliz comigo ainda. A gente acha que é assim com Deus. Eu errei, Deus ficou de mal, virou as costas para mim. Não, não é assim. Porque nós estamos em paz com Deus por causa do que Jesus fez por nós, não por causa daquilo que nós fazemos para Deus. Aliás, nós só fazemos algo para Deus porque estamos em paz com Ele. Agora, muitas pessoas vivem atormentadas e não tem paz com Deus. Acha que hora está com o pé no inferno, hora está com o pé no céu. E sabe quem faz isso? Sabe quem faz você pensar assim? O diabo. O inimigo da sua alma. Lembra da guerra? Então você errou, ele começa. 1 ponto a menos. Você errou, 2 pontos a menos. E aí você fica naquele tormento. E tem muitas pessoas que não conseguem nem orar. Porque ela cometeu determinado erro. Se fosse assim, quem poderia orar, irmão? A gente acorda pecando, irmãos. Às vezes não em atos, mas às vezes em pensamentos. Porque pensamento impuro é pecado, assim como o ato impuro. O pensamento incorreto é pecado, assim como o ato incorreto. Quem está me entendendo? Agora veja bem, irmãos, a boa notícia é que nós podemos estar em paz com Deus por causa da graça. E escute, a graça não é a concessão para o pecado, é a oportunidade que Jesus nos dá de fazer o certo. A graça não é Deus falando assim, não, tá tudo bem, não tem problema você pecar. Não tem problema você pecar sim. Mas porque eu sou um Deus que fez justiça por você, eu te dou a oportunidade de fazer certo. Tenta de novo, vai de novo, faz de novo. A graça é isso, irmãos, a graça não passa a mão no nosso pecado. A graça abre a porta para dizer assim, vem viver em santidade. Senhor, mas eu não consegui, mas eu não posso, eu não mereço. Eu sei que você não merece, é por isso que você pode vir. Você vai conseguir. A graça é Jesus dizendo para você assim, você vai conseguir. Deixa eu falar para você, você vai conseguir. Ah, Deus está de mal de mim. Não. A religião pode estar de mal de você, mas Jesus nunca vai estar de mal de você. Nós precisamos entender isso, irmãos. Porque quem poderia fazer algo diante de Deus? Irmãos, se nós olharmos aqui, quem daqui está de mão limpa? Sejamos honestos com a gente mesmo. Quem aqui está de mão limpa? Agora, a parte ruim é, quem daqui está achando que Deus está de mal de você? Essa é a parte ruim. E eu quero te dizer, Ele não está de mal de você. Por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário, Deus está em paz com você e Ele quer que você esteja em paz com Ele. Uma pessoa que não tem paz com Deus não consegue caminhar em santidade.
Irmãos, não tem como caminhar em santidade se você não estiver em paz com Deus. Porque você não vai andar em santidade debaixo de chicote. Você vai andar em santidade debaixo do amor de Cristo. Santidade, sim, precisamos buscar a santidade, mas Deus está em paz com você, e é por causa disso que eu e você, nós podemos nos levantar para andar e guerrear as nossas guerras e ter vitória diante das nossas guerras. Quem está me entendendo? Deus, irmãos, não te ama por causa das coisas boas que você faz. Deus, Ele te ama por causa da coisa boa que Jesus Cristo fez. Sabe o que a Bíblia diz? Não foi vocês que me amaram. Eu os amei primeiro. Irmãos, Ele nos amou primeiro. Não dá para ficar em paz com Deus desse, irmãos? Com Deus maravilhoso assim? Temos que viver em paz, irmãos. Deus quer que você viva em paz com Ele. Pastor, mas está difícil. É por causa disso mesmo, é porque é difícil, irmãos. A vida é difícil, as guerras são difíceis, irmãos. Os dias são difíceis. Agora, quem é contra você, irmãos, é aquele que a Bíblia chama de acusador. O acusador que vem fazer você pensar na sua mente que você não merece, que você não pode, que você não presta. Quem está me entendendo? Rejeite ao acusador e aceite aquele que te amou. Então isso é ter paz com Deus, irmãos. Isso é ter paz com Deus. E segundo, irmãos, paz consigo mesmo. Paz consigo mesmo. Quantas pessoas, irmãos, que já receberam o perdão de Deus, mas ela não consegue se perdoar. Ela não consegue se perdoar. É uma pessoa que ela não tem paz, ela não vive em paz, ela não tem um minuto de paz. O Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27, Evangelho de João, capítulo 14, 27, diz assim: eu lhes deixo um presente. Irmãos, Natal, né? Natal. Quem aqui já foi no Natal e viu presentes debaixo da árvore de Natal? Quem já viu? Já viu, né? Eu me lembro que quando eu era pequeno, na casa da minha bisavó se reunia toda a família. E aí cada um que ia chegando, naquela época eu não sei se as coisas eram mais baratas, se nossos pais ganhavam mais, eu não sei como é que é, eu sei que tinha presente para todo mundo. E todo mundo levava presente para todo mundo. Então o irmão chegava assim na casa da minha bisavó, Dona Lavínia, a Cristanzinha era conhecida. Dona Cristanzinha. Era lotado de presente. Presente que as pessoas chegavam lá e deixavam para as outras. E na hora que a gente ficava esperando até meia-noite, naquela época, a minha bisavó ia abrindo os presentes. Ia falando, fulano de tal, alguém deixou um presente para você. Fulano de tal. Ganhava meia, bastante cueca das tias, né? Hoje não tem mais nada disso, irmãos. Tudo ficou muito sem graça hoje. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Jesus deixou um presente para você. Jesus deixou um presente para você, Ezequiel. Um presente para você, Ju.
Com todo respeito, Ju, tá? A gente começa a ficar mais próximo das pessoas, a gente começa a dar apelido. Eu gosto de apelido, viu, irmão? Ó, Rafa. Jesus deixou um presente para você, Ana. Um presente para você, Márcio. Para você, Tião. Que presente é esse que ele deixou? Ele diz assim: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. A minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Irmãos, nós precisamos tomar posse e acessar esse presente que Deus nos deu, que é a paz na alma, a paz no espírito. E diz a Bíblia que é a plena paz, Ju. A paz plena. A paz consigo mesmo, uma paz interior. Muitas pessoas têm dificuldade de viver em paz. Algumas, a paz é a conta bancária. Outro, a paz são as posses. E outros não têm paz em nada. Quantas pessoas estão com suas contas recheadas, mas não sabem o que é paz. E nunca saberão se não encontrarem a Cristo. Porque existe uma paz, irmãos, que nada nesse mundo pode comprar. Essa paz não se compra. Essa paz não se conquista. Essa paz se recebe. Essa paz é um presente. Sabe, irmãos, e nós oramos e pedimos a Deus tantas coisas. Às vezes a gente acorda e fala: Deus, abençoa meu dia, me livra disso, me livra daquilo, abre aquela porta, me ajuda a pagar aquilo, faz assim, Senhor, guerreia por mim aqui, ô Pai, faz isso para mim, faz aquilo para mim, e a gente não pede, ou melhor, a gente não pega aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele já deu. Pastor, mas isso parece uma loucura, mas é. Porque imagina um soldado, irmão, saindo para a guerra, aflito. Imagina um soldado indo para a guerra sem paz. O que ele vai fazer, irmãos? Ele vai matar gente inocente. Ele vai atacar o próprio. Se alguém se mexer aqui, ele já vai achar já que é alguma coisa contra ele. O soldado tem que ter sobriedade, irmãos. O soldado tem que ser sóbrio para ir para a guerra. O soldado tem que seguir as estratégias. Está aqui o pastor Márcio, militar. Tem muito mais autoridade para falar de um soldado do que eu aqui. Você serviu o exército também, não serviu, Fer? Pastor Márcio trabalhou muitos anos, sargento aposentado. Aposentado não, é na reserva. O soldado tem que ir em paz para... Como que vai para uma guerra em paz? Tem que ir em paz. As coisas dentro dele tem que estar bem resolvida, ainda que a casa esteja caindo. Você imagina um cenário de guerra que você tem que estar focado nos próximos passos. Se ali vai aparecer se é um amigo ou se é um inimigo. Quem não tem paz, todo mundo é inimigo. Quem não tem paz, todo mundo é inimigo. Você já viu aquela pessoa que é cismado com tudo? Que não confia em ninguém?
A verdade é que falta paz. Porque ela não precisa confiar em ninguém, ela precisa confiar em Deus. Aquela pessoa que tudo ela vê e acha que tem algo por trás daquilo. Uma pessoa aflita, com falta de paz. Uma pessoa que não sabe receber um presente, que acha que essa pessoa já está com algum interesse por trás. Por que ele te fez isso? Por que ele te fez essa coisa boa? Deve ter algum interesse por causa disso. Isso se chama falta de paz. E nós temos as nossas guerras, irmãos. Como que fica em paz, cheio de conta para pagar? Como que fica em paz, se tem alguém perseguindo no serviço? Como que fica em paz, se aquela causa na justiça não saiu ainda? Como que fica em paz? Não tem como. Tem. Ainda que 1000 caia à sua direita e 2000 à sua esquerda, tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Por quê? Porque Deus disse. E se Ele disse, eu posso ficar em paz. Pastor, o que eu preciso? Você precisa crer, meu irmão. Há dias na nossa vida que não há nada a fazer. Tem que ficar em paz. Encher um copo de água, de gelo e limão e esperar. Por quê? Porque Ele disse. Mas amanhã, não adianta se preocupar com amanhã. A paz não é para amanhã, a paz é para agora. Amanhã trará suas próprias preocupações. A paz é para o agora. A paz é para o hoje. Então nós precisamos aprender a desfrutar disso. Nós precisamos aprender a desfrutar disso. De uma paz que o Senhor já deu. A paz é um presente. Paz não é estar sem problemas. É saber que Deus está com você, ainda que você esteja enfrentando problemas. A paz não é estar sem problemas, irmãos. O que é de um homem se ele não tiver um problema para resolver? A paz é saber que Deus está com você mesmo em meio aos problemas. E essa é a paz, esse é o presente que Jesus te deu. Então posso ser boca de Deus para você hoje aqui? Espera. Faça nada. Pastor, é difícil não fazer nada. Eu sei disso. Eu sei o que eu estou falando. Você quer uma resposta de Deus? Enche um copo de água, gelo, limão e vai assistir a Netflix. Você é louco, pastor? Não, irmão, só estou sendo boca de Deus. Tem hora que não tem o que fazer, irmão. Você tem que ficar em paz. E eu lembro daquela canção. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Tem hora que é isso, irmão. Tem hora que é assim, alguém não tem o que fazer, irmão. Vive a sua paz. Ah, isso acabou com o meu dia. Quem tem a paz de Cristo, nada acaba com o seu dia. Só acaba com o teu dia aquilo que está reinando no seu coração no lugar de Cristo. Mas nem sua esposa pode estar no trono que é para Cristo estar reinando aí. Nem seu filho é para estar aí.
Muito menos o dinheiro para estar aí. Porque se o dinheiro está aí, esse trono é de Mamon. Como que a gente vai andar sobre as águas se a gente não quer pôr o pé na água? Como que a gente quer ver um milagre, se acontecer um milagre que nem aconteceu na vida de Bartimeu, se a gente reclama da cegueira? Quem está entendendo isso aqui? Deus faz um milagre, mas a gente reclama dos problemas. Deus, eu quero ver tuas mãos. Você quer ver minhas mãos mesmo? Deus, eu quero viver os teus sinais. Quer mesmo? Então me siga. Me segue. Me segue, sabe por quê? Porque as andorinhas têm os seus ninhos. As raposas têm as suas covas. Mas o Filho do Homem vive de milagre. O Filho do Homem não tem onde reclinar. Quer ver milagre? Vem andar comigo. Quer viver sinais? Vem viver perigosamente. O que você prefere? A paz, a falsa paz que o mundo te dá? Ou você quer viver a paz que Cristo pode te dar? Ou melhor, que Cristo já te deu? Não deixa que eu conquisto a minha paz, pastor. Se você quiser conquistar a sua paz, você vai ficar à mercê dela. Agora, se você quer andar na paz que Cristo te deu, vem andar perigosamente, irmãos. Vem pôr o pé na água. Vem passar no meio do mar. Dá as costas para o Egito. Vem passar pelo deserto. Vem enfrentar os leões. Deixa eu jogar na cova, na fornalha. Você quer viver milagre, tem que cair dentro do fogo, irmãos. Tem que passar pelas águas. Tem que passar pelo fogo. Eu quero viver milagre, mas eu quero ficar aqui, sabe, pastor? Oh. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Você quer viver ilusão? Ou você quer viver a realidade que Cristo pode te propor? Eu quero viver a realidade de Cristo, ainda que isso doa. Porque um dia não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais noite, não haverá mais tristeza, porque os meus olhos estão naquilo que Jesus propôs para mim. E eu sei que a caminhada até lá, eu vou precisar andar muito com as sandálias da paz. Eu vou precisar dela para me manter firme nesse caminho, para me deixar estável e para esse terreno não me vencer. Esse terreno chamado vida, chamado mundo, não vai me vencer. Por quê? Porque eu estou calçado com a paz do Evangelho. A sua graça me basta. E por fim, e não nem um pouquinho menos importante, irmãos, nós precisamos ter paz com o nosso próximo. Não faz sentido a gente ter paz com Deus, paz consigo mesmo e guerra com os nossos irmãos. Não faz sentido. E sabe, irmãos, o exército de Cristo dá a impressão que ele é o único exército que soldado atira contra o soldado do mesmo time. Não faz sentido a gente ter paz com Deus, paz consigo mesmo e guerra com os nossos irmãos, guerra com a nossa família, guerra com a esposa, guerra com o marido, guerra com os filhos, guerra com os pais, guerra com o patrão, guerra com o cliente, guerra com o funcionário.
Quem está me entendendo? Não faz sentido. Então, por isso que a paz, ela tem 3 aspectos que se completam. E olha o que a Bíblia diz, irmãos, olha que importância que Jesus diz para isso. Mateus capítulo 5, versículo 23. Diz assim: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Olha o que o Senhor disse aqui, irmãos. Olha o que o Senhor disse aqui. Se você for ofertar e lembrar, não é que você tem algo contra alguém. Porque às vezes isso fala de justiça própria. Eu tenho algo contra o Fernando. Não tenho, tá, irmãos? Não. O problema é, ele tem algo contra mim? Então vai lá. E se conserta com seu irmão. Ah, mas eu não fiz. Mas ele sentiu. E não importa. Vai lá e conserta. Por quê? Porque ele é teu irmão. Quem está me entendendo aqui? Irmãos, o Senhor nos inseriu numa família da fé. O Senhor nos colocou numa família. E essa família é para nós vivermos em comunhão uns com os outros. Sabe o que o Senhor diz, irmãos? Que Ele odeia quem semeia contenda entre os irmãos. Por quê? Porque essa pessoa ela é um fermento podre que destrói a família. Ai dessas pessoas. Ai dessas pessoas. É muito sério isso, irmãos. Porque esse ambiente, essa família espiritual, foi algo que Deus nos deu. E alguém que trama contra isso, irmãos, está tramando contra um plano de Deus. Está militando contra algo que Jesus conquistou pelo seu próprio sangue na cruz do Calvário. Então, irmãos, nós precisamos aprender a viver em paz uns com os outros. E viver em paz uns com os outros não é um ambiente de perfeição. É um ambiente de arrependimento e perdão. É um ambiente que sim, eu posso errar contra a Bianca. Eu sou um ser humano. Só que no relacionamento de irmão, de família, haverá reconciliação. Vai haver reconciliação nesse ambiente. E esse é o ambiente que nós precisamos promover na igreja. Um ambiente de paz uns com os outros. De paz. Esse é um ambiente que Jesus sempre sonhou para a igreja. Agora veja bem, o diabo, como um sábio destruidor, lança contendas para afastar e destruir a comunhão da igreja. O diabo, ele é um sábio destruidor, irmãos. E nós precisamos ter a sabedoria de Deus para viver em paz uns com os outros. Longe da família espiritual, uma pessoa, ela é um soldado frágil, um soldado desprotegido. Tem aquele filme Até o Último Homem, não é isso?
Quem já assistiu aqui? Até o Último Homem. Até o último. A gente podia fazer um cine aqui na igreja depois desse filme, né? Tem sangue pra dedéu, mas é bom. Sabe? A gente tem que ir e suportar até o último homem. Então, se eu souber que você tem algo contra mim, eu tenho que ir até você. Meu irmão, eu errei. Ah, mas não. Só de eu ter feito você sentir isso, eu errei. A gente erra, irmãos. Só que quando a gente errar, a gente não precisa ir lá e matar um ou outro. E às vezes a gente mata a pessoa aqui, ó, dentro do nosso coração. A gente mata a pessoa dentro do nosso coração. E sabe por que a gente não pode matar ninguém dentro do nosso coração? Porque a gente também erra. Porque a gente também tem a mão suja de sangue. Então, viver em paz com o nosso irmão nos põe numa bolha de proteção. Então eu quero que a gente possa entender, irmãos, que esse é um utensílio da armadura de Deus que nós precisamos usar. Você precisa estar em paz com Deus. Ele fez justiça por você, amém? Você precisa estar em paz consigo mesmo. E você precisa aprender a resolver conflitos. E estar com paz com as pessoas. Estar em paz com o seu irmão. Vista hoje. Coloque nos seus pés hoje. Ou seja, use na sua caminhada o Evangelho da paz. O Evangelho da paz. Por quê? Porque Paulo disse no início disso tudo, nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta não é contra o nosso irmão. Mas a nossa luta é contra espírito e potestade das trevas. Vive em paz com Deus, em paz consigo, em paz com seus irmãos. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar junto com você. Se eu fosse você, eu orava dessa forma. Deus, eu quero viver em paz contigo, em paz comigo, em paz com o próximo. Me ensina isso. Recebe hoje, abra esse presente maravilhoso que Deus ele deu para você. Tem um presente para você aqui hoje. Pegue esse presente com as suas mãos e traga ele dentro do seu coração. Viva em paz. Jesus é a sua paz. Jesus é a sua paz. Pai, em nome de Jesus eu oro nessa noite. Eu apresento, Senhor, a vida dos nossos irmãos aqui em suas mãos. Apresentamos a nossa vida diante do Senhor, Pai. E eu peço, Deus, que do alto o Senhor possa, por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajudar a viver essa paz proposta. Paz com o Senhor. Paz conosco. Em toda e qualquer situação. E paz com os meus irmãos. Pai, assim eu oro e eu peço a Ti, Senhor, pela vida de cada um aqui. Ensina-nos, ó Pai, a vestir esse calçado e a andar com esse calçado. E eu sei que esse calçado vai nos levar a viver uma vida de vitória nas batalhas da vida. E é isso que eu oro, Pai, que cada um aqui possa ser vitorioso nas suas batalhas.
Pai, que cada um aqui possa desfrutar de vitória nas lutas. Assim eu oro, Senhor, eu peço a Ti, eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Louvemos ao Senhor.